Falar sobre um assunto que eu tenho percebido, dando uma vasculhada aí pela internet. Vocês já repararam que tá difícil você ver vídeos de pregação, né? Pregação consistente, pregação do evangelho mesmo, pregação boa, sabe aquela pregação que você sente a presença de Deus? Olha, eu de verdade eu nunca mais vi vídeos assim. Ultimamente, mesmo os canais dito cristãos, eles estão gastando seu tempo falando de outros canais. E eu tenho entrado em alguns vídeos desses e tenho deixado comentários lá, do tipo, realmente o que eu falei, estamos gastando tempo preocupado em falar dos, né, dos lobos e dos falcatruas só, e estamos esquecendo de pregar o evangelho. E o interessante é que assim, Jesus não vai voltar porque você está só denunciando o lobo. Você tem que falar do evangelho verdadeiro, ensinar a verdade. E a maior parte dos canais hoje, eles estão preocupados em fazer o quê? Fofoca gospel. Exatamente isso, fofoca gospel. Então, acaba caindo numa mesmice, né? Acaba caindo numa vala comum. Aí você olha assim, os canais têm milhões de visualizações, tem comentários e mais comentários. Mas aí quando você vai ver de evangelho mesmo, não tem nada lá. E eu sinceramente, eu acho um cenário bem triste, porque o que deveria estar sendo comentado e falado é sobre a Bíblia, sobre o evangelho, sobre a verdade, sobre Cristo, né? E aí você olha, os canais estão gastando o seu tempo, os canais que se dizem evangélicos, cristãos, né? Tem nomes aí bem conhecidos no Brasil, dizendo, né, ser representantes da palavra, mas que da palavra de verdade não tem representado nada. Gastam horas e mais horas comentando sobre fofocas gospel, escândalos de pastores, a traição do pastor fulano de tal, por aí vai. Tudo coisa que, se você ler Mateus 24, já está escrito tudo isso que iria acontecer. Não, né? Não deveria ser um espanto, uma novidade, algo de extraordinário, a ponto de você ficar perdendo tanto o seu tempo. Eu até posso comentar um canal ou outro, um vídeo ou outro, um escândalo ou outro, mas assim, eu não me atenho a isso, a ficar perdendo meu tempo em ficar comentando. Viu o pastor fulano de tal, que agora ele pediu uma oferta de não sei quantos mil. Isso aí a gente já sabe que vai ter. Não adianta, o sistema é maligno mesmo. Ainda mais o sistema gospel, que é disfarçado, né? Disfarçado de cristão. E tá aí para enganar o mundo gospel, né? Lembra? Se possível, enganariam até aos escolhidos. E isso é um tipo de coisa que o povo não está atento. E o povo gosta de fofoca gospel. A verdade é essa, o povo gosta de fofoca gospel. Aí, tanto é que tem nomes ali, né? Com o nome de fofoca gospel, se é que você entendeu a mensagem. Então você olha
Os canais estão gastando o seu tempo de exibição falando de escândalos, falando de perdendo seu tempo falando de falsas profecias e interessante é que quanto mais, por exemplo, vou usar aqui uma analogia chula, tá? Sem entender. Às vezes é necessário, mas se tem um cocôzinho ali, você pega um pauzinho e fica mexendo naquele cocôzinho, o que vai acontecer? Ele vai feder. E quanto mais você mexe, mais ele vai feder. E é isso que está acontecendo no meio gospel. Eles estão propagando o mau cheiro, o cheiro de podridão espiritual dos falsos profetas, dos falsos líderes, do falso evangelho. Só que é uma situação preocupante, por quê? Porque diz a Bíblia que um dos sinais aí que culminaria no fim é a pregação do evangelho do reino. E o evangelho do reino não está sendo pregado de verdade. Está sendo pregado o evangelho do reino das placas, do reino dos nomes, do reino das honrarias, né? Está sendo pregado o evangelho dos escândalos, o evangelho das fofocas. O evangelho do reino não está sendo pregado. Aí eu penso, né? Brincando, logo existo. Só que então quando que Cristo vai voltar? Já que o evangelho do reino não está sendo pregado. E se existe esse evangelho falso aí, da fofoca gospel, né? Que os irmãos estão gastando o seu tempo falando de outros vídeos. É interessante que os caras agora se dedicaram. Eu tenho visto que é uma constante na internet agora. Os canais dito gospel estão se dedicando e gastando seu tempo, né? Comentando sobre outros vídeos. Aí, um exemplo, tá? Você vai abrir a internet, aí tem assim. Aí, às vezes até eles fazem isso para poder, né, dar uma hypada no seu canal, né? Dar uns likes, uns views aí. E aí o canal que é supostamente sério fala assim: gente, hoje nós vamos comentar sobre um assunto que está rolando na internet aí. Deus tenha misericórdia, mas o pastor André Valadão brigou com o pastor fulano de tal. Ou então o pastor fulano de tal refutou o André Valadão. Ou então o pastor fulano de tal falou uma heresia tal. E o outro pastor, ele refutou também. E aí daqui a pouco um outro canalzinho vai lá e faz a mesma coisa. E aonde é que está a pregação do evangelho nisso aí? Onde está? É um cenário desanimador, hein, gente? Cenário desanimador.